apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde em debate. Pois bem, são 15 horas mais 2 minutos e a partir de agora, então, nós vamos iniciando o nosso debate. Como já foi dito, o nosso debate hoje tem tudo a ver com a pandemia da Covid-19, onde, infelizmente, tivemos milhares de pessoas que perderam a vida. E muita gente, muitos profissionais estiveram na linha de frente, como até hoje continuam, portanto, na linha de frente, lutando, debatendo e, acima de tudo, colocando os seus conhecimentos para salvarem vidas. Mas, infelizmente, o número de mortes no país passou de 700 mil pessoas, das quais também tivemos esses profissionais da linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos ou médicas, enfermeiras e também as técnicas, de alguma forma, sempre ali na linha de frente, nos hospitais, nos prontos-socorros, sempre ali atendendo, portanto, as pessoas, como também em outras profissões, a exemplo da área de segurança pública, onde tinha polícia civil, polícia militar, o pessoal do corpo de bombeiros, como também outras atividades. E a questão é justamente esta. Claro que existe uma lei de 2021, a lei em que indeniza aí pessoas que, de alguma forma e comprovadamente, perderam a vida, estando, portanto, aí na linha de frente, ou na área da saúde principalmente. Como também, nessa mesma linha de frente, é bom citar também os professores e também as professoras. Então, tivemos realmente aí esse tipo de situação realmente e que acabou, portanto, aí ceifando a vida, como eu disse e repito, de milhares de pessoas. E a questão é justamente esta. Existiria uma lei mais abrangente que, além de indenizar as pessoas que perderam a vida, que pudessem também beneficiá-las de alguma forma, já que elas estão aí no seu dia a dia, buscando concursos públicos, buscando aperfeiçoar, portanto, aí os seus conhecimentos para darem continuidade às suas atividades, enfim. Então, é nesse sentido que nós vamos, então, debater aqui o assunto com os nossos convidados. Eu já cumprimento conosco o doutor Marcílio Braz, ele que é advogado, mestre em Direito, e é com ele, então, que nós vamos iniciar aqui os cumprimentos. Doutor Marcílio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É sempre um prazer estar aqui partilhando um pouquinho do que a gente sabe com os nossos ouvintes. Muito bom. Deixa eu cumprimentar também o doutor Tom de Brito. Doutor Tom, ele é membro da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do nosso Distrito Federal, é a subseção, portanto, de Águas Claras, né, doutor Tom? Também seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui debatendo sobre um tema tão relevante, né? Como você disse, onde várias vidas foram ceifadas, várias até hoje estão com sequelas, é um tema amplo, interessante, que deve ser debatido, né? E é uma satisfação muito grande ter sido chamado aqui e estar aqui representando a Comissão de Direito do Trabalho de Águas Claras. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu também cumprimentar o doutor Pedro Henrique. O doutor Pedro é advogado especialista no direito médico, ele também é membro da Comissão de Direito Médico da OAB-DF e defensor ativo do Tribunal Regional de Ética Médico do CRM aqui da nossa capital federal. Doutor Pedro Henrique, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com o Marcílio, com o Dr. Tom também, e com a esperança de que nós possamos contribuir com todos os ouvintes da Rádio Justiça para que tenham mais conhecimento sobre o assunto que é tão interessante. Muito obrigado ao senhor pela atenção e também pela gentileza. Pois bem, apenas aqui para acrescentar, é que existe, portanto, a Lei 14.128 de 2021, que concede indenização aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho pela Covid-19. A lei é fruto de um veto derrubado em 16 de março, a proposta de lei originada na Câmara dos Deputados. O projeto que concedia indenização aos profissionais da linha de frente de combate à Covid, através da PL 1826 de 2000,
de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, e Fernando Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, havia sido vetado totalmente pelo presidente da época, Jair Bolsonaro, com o argumento de que a lei de repasse de recursos para os estados e municípios enfrentarem o período de pandemia proíbe a concessão de benefícios indenizatórios para agentes públicos. Bom, agora a lei resultante do veto derrubado prevê indenização, isso em 2021, de R$50 mil para os profissionais que ficaram permanentemente incapacitados após a infecção. Segundo a lei, terão direito profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários, técnicos de laboratório e outros que atuam na área, além de trabalhadores dos necrotérios e coveiros. A lei também concede benefício aos familiares de profissionais de saúde que atuaram no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus e morreram em decorrência da Covid-19. Doutor Marcílio, não está faltando alguém ou alguma profissão nesse rol de profissionais que são alcançados por essa lei, doutor Marcílio? Como é que você vê essa questão? Boa tarde, Walter, mais uma vez. Boa tarde aos colegas Tom e o colega Pedro. Com certeza, nós de cabeça já conseguimos lembrar aí de algumas categorias que poderiam e deveriam ter sido incluídas nessa lei. Nós lembramos a segurança pública, que atuou também, não parou em nenhum momento. Nós lembramos aí também as Forças Armadas, os militares, que também não pararam em nenhum momento. Diversos profissionais da área de supermercados, farmácias, alimentação. Um rol muito grande, né? É um rol muito grande de profissões que, na época, foi criada até aquela palavra profissões essenciais, não é? E nos deixando por últimos, né, doutor Tom? Mas nós também não paramos, né? Tivemos vários advogados, colegas nossos, conhecidos nossos, que durante a pandemia tiveram que atuar aí, porque para nós foi um período também de muito trabalho e também não estamos aqui nessa legislação. Entendo. Doutor Tom, o senhor quer? Também a mesma questão também levanta com o senhor. Né? O senhor que é da área trabalhista, não está faltando profissões profissionais nessa relação, doutor Tom? Está faltando algumas, Walter, e eu acho interessante, né? Algumas profissões que geralmente elas são até esquecidas aí no meio do caminho. Eu quando olhei, falei assim, puxa, cadê os profissionais de limpeza aqui? São essenciais naquele momento, que tinham que limpar a UTI, que limpar a internação onde a pessoa estava. Lembrando que muitos em uma situação de guerra, literalmente, né, doutor Marcílio? Em que não existia EPI adequado, estavam numa situação em que não tinha material para o médico, não tinha material para o enfermeiro, não tinha material para aquele que está lá de frente, mas principalmente para aqueles que estão lá limpando, desinfetando aquele local. Então, eu achei que faz falta essas pessoas aqui, o pessoal da limpeza, entendeu? Assim, no meu ponto de vista, faltou isso. O doutor Marcílio pode acrescentar, ou o doutor Pedro também pode acrescentar mais alguma coisa. Vamos aí com o doutor Pedro. Como é que o senhor vê também essa questão? Ou seja, trouxemos aqui a lei que cita, portanto, os profissionais são amparados, portanto, por essa lei, e os colegas do senhor, tanto o doutor Marcílio como também o doutor Tom, já elencaram aqui algumas profissões que ficaram aí meio que esquecidas no meio do caminho, mas que deram também a sua contribuição nesse período tão triste, não é, doutor Pedro? Exatamente, Walter. Eu não tenho nem como discordar dos meus colegas, porque faltaram todas as profissões e, na realidade, todos os setores produtivos, ou seja, na realidade, todo cidadão deveria ter isso já reconhecido e ter esse amparo pela lei. E acaba que eu acredito que fica um pouco extenso. Até mesmo no projeto de lei que foi convertido, né, na Lei 14.204, que acrescentou no aspecto do FIES os médicos que estiveram no combate na linha de frente, havia até mesmo a possibilidade de acrescentar os advogados como beneficiários desse abatimento do FIES. Mas eu vou voltar um pouquinho os meus olhos para a saúde, porque eu vejo a saúde como um bem maior que, sem a saúde ela acaba por encerrar todos os outros bens. Então, eu acredito que esteja aí o foco da legislação.
Quer dizer, a lei já está aí. Uma outra lei seria o caso, ampliar essa lei teria como, mas ampliá-las com que justificativa? Teriam justificativas de sobra para que essa lei de alguma forma pudesse ser ampliada, ou que viesse uma outra lei que abarcasse essa que atualmente está em vigor, doutor Marcílio? Olha, Walter, a lei ela é a vontade do povo que é materializada e passa a valer. E às vezes ela pode demorar. Quando nós começamos a falar sobre isso, a Covid, ela foi, a pandemia, né, enfrentamento à pandemia, ele foi basicamente uma situação, como o doutor Pedro falou, uma situação de guerra. Se nós pensarmos que nós passamos por uma guerra, Segunda Guerra Mundial, e a lei que trouxe indenização para os nossos heróis que foram lutar só saiu em 1990, ou seja, muitos anos depois do fim da guerra, que foi em 45, nós passamos a ter uma noção que, às vezes, esse reconhecimento pelo Estado brasileiro, ele pode demorar um pouco. Mas, com debates como esse que nós fazemos aqui na rádio e através da mobilização das pessoas, que essa questão ela pode tornar uma relevância a ser vista aí por quem de direito. Agora, doutor Tom, como muito bem pontuou aqui o doutor Marcílio, né? Os pracinhas vieram a receber algum benefício 55 anos depois da guerra ter encerrado a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um prenúncio de que esse debate deve também durar bastante até uma conclusão onde, de certa forma, firme justiça com aquelas pessoas que, de alguma forma, colocaram a sua vida sob risco. Quer dizer, essa lentidão, ela é normal ou porque, enfim, falta algum tipo de incentivo para que ela realmente ganhe volume e avance no menor tempo possível para se tornar lei? Nós temos, Walter, isso é comum do brasileiro. A gente tem uma dificuldade de reconhecer nossos heróis. Isso é histórico, né? Parece que nós temos que esperar eles morrerem, passarem muito tempo para reconhecer eles. Até parece que a Covid não existiu também. Parece que não existiu mais, né? E a gente olha que falta um pouquinho, parece que está caindo um pouquinho no esquecimento, isso, né? Eu olhei uma ação do TRF4 que foi autorizado o desconto de 24% para uma médica, né? Que teve o desconto do FIES em 24%, né? E eu olhei o polo passivo da ação. Quem é o polo ativo da ação? É a médica. Quem deveria estar aqui é o sindicato, que é o representante. Então, acho que as instituições estão, acho, esquecendo um pouquinho. Aqui o sindicato, os conselhos, as associações deveriam estar encabeçando isso aqui para respaldar o direito de todos. Não só dessa profissional conseguir esse desconto, mas na situação que está essa profissional que teve esse desconto de 24% do FIES, existem números. Então, a gente, de fato, a gente cai um pouquinho no esquecimento, né? Isso daqui 5 anos parece que vai estar pulverizado e a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Tá? Eu achei interessante também quando o senhor pontuou o pessoal, né, da limpeza, o pessoal ali que mantenha sempre limpo ali os necrotérios, onde chegavam, portanto, ali os corpos, né, que não tinha mais espaço para poder. Eu gosto de lembrar esse assunto para, como disse, foi dito aqui, para que não caia realmente no esquecimento. É importante lembrar todos os detalhes, né, doutor Tom? Justamente, todos os detalhes têm que ser pontuados, tá? Não esquecer daqueles que perderam as vidas, daqueles que estão com sequelas até hoje. Se você olhar, gente, se você conversar com pessoas que tiveram Covid, eu tenho um colega que eu estava conversando com ele antes de sair para cá, e ele falou para mim que teve Covid 3 vezes. Ele teve embolia pulmonar, ele está com problema neurológico, ele está com problemas de respiratório sério, entendeu? Tudo sequelas. Então, imagine esses profissionais que têm essas sequelas e continuam trabalhando até hoje. Então, temos que tomar medidas, os conselhos, os sindicatos, a Câmara Legislativa, no sentido de criar leis para que proteja esses profissionais de forma mais adequada, valorize aqueles que ficaram, entendeu? Porque senão a gente vai continuar com o esquecimento dos nossos heróis. E isso não é bom. Fazer igual o doutor Marcílio falou, 50 e poucos anos depois, ser reconhecidos os pracinhas que lutaram lá na guerra é complicado. Agora, doutor Pedro, claro, né, estamos aqui falando sobre os profissionais e as profissionais, de alguma forma, estavam, portanto, nessa linha de frente, né? Estamos citando aqui médicos, enfermeiros, técnicos,
em ambos os gêneros, evidentemente, né? Focando aqui a área de saúde, como também foi lembrado aqui, a área de segurança pública, a área da educação também, por que não? A área também dos profissionais do direito, a magistratura também, que não parou, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo, até mesmo a nossa profissão aqui, ou seja, os profissionais de comunicação também tiveram que dar continuidade, portanto, aí, ao seu trabalho. E aí, quais seriam, na avaliação do senhor, o início de uma demanda na justiça, tirando um pouco o foco desses profissionais citados, outros que continuaram, portanto, aí trabalhando e que não faz parte, portanto, desse rol? Caberia, dentro de uma consulta médica e um diagnóstico cuja origem do problema de saúde tenha sido, portanto, a Covid-19, a pessoa de alguma forma buscar algum tipo de amparo legal, ou uma aposentadoria, algum outro tipo de benefício, ou seja, esse atendimento médico, esse laudo médico seria o início de tudo? Walter, então, até complementando o que foi falado pelos colegas anteriormente, sim, eu acredito que se deve acrescentar também a visão sobre o orçamento. Então, o limite orçamentário acaba também delimitando somente as profissões que estão mais bem representadas no Congresso. Então, a gente tem essa barreira também e por isso acaba se olvidando um pouquinho de amparar a todos como deveria ter sido feito. Agora, nós olhando a partir de agora, os profissionais que não estão abrangidos pelos que nós já debatemos, nós teríamos que fazer um elo, eu acredito até mesmo que o Tom vai me auxiliar a responder esse questionamento, porque ele é voltado muito para a questão do trabalho. A área médica, o relatório, vai poder dizer qual foi a limitação, a contribuição que veio do trabalho, do ofício daquele profissional, para que ele estivesse com aquela sequela, por exemplo, e aí, na sequência, o papel do médico estaria ali. Agora, eu devolvo, se me é possível, ao Tom para que ele possa complementar essa resposta. Sem dúvida nenhuma, doutor Pedro. Para que tivesse sido reconhecida como uma doença laboral, até mesmo com um acidente de trabalho, tem que ter uma causa e um laudo específico indicando que aquela infecção ele pegou durante o labor, poderia ser considerado até um acidente de trabalho e ele ter sim a indenização, entendeu? Lógico que não é fácil se comprovar que a pessoa pegou Covid naquele ambiente de trabalho. Eu tive pessoas que me procuraram à época e falaram, olha, eu fui obrigado a trabalhar e eu tive Covid. Eu falei, você tem como comprovar? Não, e de fato é muito difícil. Porque a doença, a infecção se manifesta vários dias depois. Então, não é fácil, entendeu? Você comprovar de fato que... Mas os profissionais que estão ali na área de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, muitos deles trabalhando ali 24 horas seguidas, 24 por 24, não seria tão difícil comprovar, entendeu? Não seria. Mas é uma peça fundamental, sim, um laudo específico. Até porque, né, doutor Márcio, a gente falando aqui, também vai lembrando aos poucos, né? Infelizmente, a tendência é ir esquecendo, os problemas vão passando, ficaram para trás, evidentemente que jamais devemos ter esse tipo de atitude. Devemos estar sempre aí honrando, lembrando daqueles e daquelas que de alguma forma lutaram aí para que a vida de fato prevalecesse. Mas quando se fala do nexo causal, a gente lembra dos ônibus lotados, né? Para quem não tinha realmente o seu carro próprio para poder fazer o seu deslocamento. Aqui em Brasília, focando Brasília, né? Ônibus lotado, metrô lotado, os terminais rodoviários também lotados, filas e outras coisas mais, enfim. Agora, é claro que para tudo tem que ter uma prova. Quer dizer, ônibus lotado, a pessoa mostrando que diariamente tinha que estar no ônibus lotado. Seria o início de uma prova? Seria uma prova frágil? E a gente está começando do zero aqui mesmo, até mesmo para levar mais conhecimento para os nossos ouvintes e, de certa forma, levar luz também dentro da possibilidade para que as pessoas, de alguma forma, questionem também esse assunto que nós estamos abordando aqui, doutor Marcelo. Claro, Walter. É um ponto muito interessante toda vez que nós falamos sobre nexo causal, sobre prova e sobre o valor das declarações. E toda oportunidade que eu sou perguntado sobre isso, eu comento sobre como o tratamento do cidadão é diferente, por exemplo, em Portugal, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. Aqui no Brasil,
até o nosso pensamento, né, doutor Pedro, doutor Tom, ele é o seguinte: eu falei, então eu já tenho que ter um documento para provar, porque senão a minha declaração não vale nada, né? E em outros locais, a palavra do cidadão, ela é levada em conta. E ela é levada em conta como sendo verdadeira. Você presume que o cidadão fala a verdade e não presume que o cidadão mentiu, né? Se você procurar qualquer autoridade aqui hoje, advogados, temos alguns aqui, aí você fala assim: não, eu falei com o agente público, ele me disse que eu volto na segunda. A primeira pergunta que o advogado vai fazer: tá, mas ele te deu um papel, ele te deu uma certidão, o que você tem? Não, ele falou que eu volto segunda. Olha, infelizmente, você não tem nada. Isso não é prova. Isso não é prova. Agora, em outros países, você fala assim: não, o agente público falou que eu volto segunda. Ah, então É prova. é prova. Ele me falou. Ah, mas você gravou? Você tem um documento? Não, mas ele falou. Então eu confio na palavra do agente público e eu confio na palavra do cidadão. E eu acho que a gente tem que começar, né, doutor Tom, doutor Pedro, a desenvolver essa cultura jurídica aqui, em que a palavra... Nós temos no Brasil 200 milhões de pessoas. Nós temos uma maioria que mente ou uma maioria que fala a verdade? Eu acredito que é uma grande, esmagadora maioria que fala a verdade, né? Então nós temos que começar a dar mais valor e discutir isso juridicamente, dar mais valor à palavra do agente público, do cidadão. O agente público tem a palavra fé pública por lei, mas dar credibilidade a que o cidadão falou e aquilo ali é uma verdade do que o contrário, porque senão fica parecendo que o tempo todo a gente tem que estar provando que a gente não está mentindo, e isso é um ponto interessante. Mas hoje, 2024, né, vamos sair do mundo que a gente quer e mundo que a gente tem. Sim, é necessário comprovar. Hoje é necessário ele comprovar esse nexo. E o que é o nexo? É ele comprovar que a razão dele ter adoecido, a razão dele ter contraído a Covid é conectada com o trabalho. E aí ele pode usar fotos, vídeos, filmagens do local de trabalho, que ele saía do local de trabalho e ia para casa, ficava dentro de casa. Acho que nesse caso a gente poderia também discutir uma certa presunção, porque devido a todos os decretos que foram editados, basicamente estava tudo fechado. Então, assim, basicamente o cidadão não tinha muito para onde ir que não fosse o local de trabalho. Então, poderia sim a gente discutir nesse caso talvez uma presunção de que ele contraiu o Covid em virtude das atividades. Até porque também, né, doutor Pedro, quando o senhor falou que prestar atenção no orçamento, o orçamento ele é anual, não é? Vamos supor, uma previsão, dependendo do número de pessoas que ingressam na justiça e que ganham na justiça o direito de algum tipo de benefício, aí muda-se o orçamento, né? Eu imagino, portanto, aí dessa forma. Quer dizer, agora, claro, o senhor é especialista no direito médico, evidentemente que, como já foi dito aqui, né, tudo começa, portanto, aí de uma avaliação médica para buscar, portanto, aí a condição de saúde dessa pessoa e ver também se lá atrás, se ela de alguma forma foi atendida em plena pandemia, se de fato temos ali o registro do seu histórico médico. O histórico médico, independentemente de uma pandemia, como nós vivemos aqui, ou então longe de uma pandemia, que se imagina que o serviço é menor, não é tão tenso como foi durante a pandemia. Esses registros, de alguma forma, precisam estar disponibilizados, não importa se não tinha tempo de anotar, não sabia nem como anotar, o negócio era salvar vidas. Justificaria, ou seja, a ausência de um documento como esse? Não, Walter. O prontuário médico é um documento obrigatório que deve ter registro de tudo que é feito com o paciente. Mesmo vivendo uma guerra, chega mais um, quer dizer, independe. Independe, porque ele vai constar todo o registro até para que se possa identificar. E eu só vou utilizar um outro paralelo, desculpe. Quando a gente pega a questão do FIES, em que muitas vezes vem sendo deferido, que está nessa decisão que recente em Maringá, em que não houve o lançamento pela organização do FIES, que está vinculado ao Ministério da Saúde. Então, deve haver o lançamento de todos os atos que são realizados pelos profissionais da saúde dentro do prontuário médico. E esse prontuário médico, embora tenha um nome
que é prontuário médico, ele é o prontuário do paciente. O paciente tem o direito de acessar esse prontuário sempre que for de seu interesse. Aí vão vir outras condições de familiares, somente com autorização ou então na sua ausência. Mas deve haver todo o registro exatamente para que se tenha segurança do que está sendo feito com cuidado à saúde do paciente. E esse parecer, esse laudo médico, né, que a pessoa foi ali atendida, ele tem prazo para vencer ou não existe isso? Na época que a pessoa for, tem ali, portanto, aquele documento? Não há um prazo para vencer, porque a gente vai ter que observar qual é o conteúdo do que está sendo relatado, né? Então, se nós pegamos um relatório médico que está atestando que as condições daquele paciente eram daquela forma e que ele perdura por tantos dias, né, como regra, ali já vai estar o relatório que vai ter a validade para aquele momento. O laudo vai ser quando ele for analisar um exame, um outro documento, e aí ele vai laudar, vai oferecer o parecer a partir do exame de outro exame. Então, tem que se verificar qual é a situação, mas não há um documento que estabeleça qual é a validade. E até mesmo pegando o que o Dr. Marcílio falou, a questão de que a gente tem que, né, ao invés de atuar como se todos estivessem atuando com boa-fé, nós não podemos não ter uma legislação que presuma que todos agem de má-fé e nós tenhamos que comprovar a boa-fé. Então, eu ratifico, né, dou total anuência ao que o Dr. Marcílio falou sobre isso. Agora, doutor Tom, claro que na época da pandemia, evidentemente que muitas pessoas foram demitidas, ou durante a pandemia, ou depois da pandemia, enfim. Pessoas que de alguma forma foram demitidas e já com sequelas dessa doença. Quer dizer, o que a lei garante para essas pessoas? Ou seja, de certa forma, comprometer de forma dentro da lei a empresa que demitiu essa pessoa, ou essa pessoa de forma direta tem que buscar aí os seus amparos junto à Previdência, junto ao INSS, ou seja, junto aos órgãos oficiais. De que forma uma pessoa que está vivendo essa situação deve agir? Eu fui desempregado, perdi meu emprego, agora não sei o que eu faço. Na época, aparentemente, eu estava bem, mas depois surgiu, portanto, aí a questão da minha saúde. E aí, doutor Tom? Aí a gente vai cair naquela questão que a gente estava conversando aqui no começo, né? Infelizmente, a gente tem que comprovar. A gente tem que comprovar que essas sequelas é em razão do trabalho lá atrás, entendeu? Temos que comprovar tanto ao INSS como em ação judicial que tudo aquilo que ele está sofrendo nesse momento, a razão foi em razão da Covid, foi em razão de qualquer outra doença, entendeu? Então, isso tem sido buscado de forma judicial, entendeu? Através de perícias que é feita, né? O juiz nomeia um perito, verifica, entendeu? Às vezes até busca o prontuário do paciente para verificar se naquele período ele desenvolveu a doença, o que aconteceu naquele período que ele teve a Covid, o que aconteceu, para ele trazer isso para hoje. Mas é difícil, tá? Não é fácil. Eu deixo muito claro isso sempre. Olha, chega no escritório e pergunta, olha, eu tive Covid e hoje, 6 meses, 1 ano depois, eu tenho isso. Infelizmente, né, o doutor Marcílio falou que a nossa cultura é essa. É nós quem temos que provar para o judiciário, ou para quem for, que aquilo que está acontecendo com ele hoje é em razão do passado. Só a palavra não é o suficiente. A gente vai ter que ter um laudo médico por detrás. A gente vai ter que ter esse nexo causal, se de fato é isso. Entenda que a Covid é algo muito novo. Nós não sabemos efetivamente as sequelas dela, no todo. Não sabemos. Até hoje não. Então, se torna um pouquinho difícil com relação a isso. Mas tem entrado com algumas demandas, algumas têm dado certo, outras não. Mas tem que estar bem calçado, bem calcificado, falando, olha, a razão do que ele tem hoje foi as sequelas da Covid. Mas essa dificuldade, quer dizer, que todos nós falamos, né? Enfim, seria um bom motivo para a gente aquietar. Não vou mexer com isso que não vai dar em nada, porque é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, então vamos colocar uma pedra em cima. Seria essa uma justificativa? Para não correr atrás dos seus direitos? Infelizmente é isso. Na verdade, é a burocracia que às vezes anima quem vai buscar, quem está em busca desse direito. A burocracia é muito grande nesse sentido.
entendeu? Ah, mas eu tenho que correr atrás de laudo. O doutor Pedro deve saber disso, que a dificuldade de você, o próprio paciente ter acesso a um prontuário dele é difícil. Entendeu? Não é chegando lá pedindo. Não é chegar lá e ter exatamente. Meu CPF esse aqui, não é só assim. Às vezes você tem que entrar com algumas ações para poder ter acesso ao prontuário que é dele, que é direito dele, entendeu? Então se torna um pouquinho difícil. Essa burocracia desanima as pessoas, entendeu? Então a gente tem que formatar um processo em que você tem essa ligação entre a doença e o direito que ele está buscando. E aí? É fácil? Não é. Às vezes você fazer essa conexão não tem sido uma tarefa fácil e muitos preferem não correr atrás e trabalhar essas sequelas de outra forma. Entendeu? Vou trabalhar e vou esquecer isso aqui. Entendi. Os pracinhas esperaram 55 anos. Quer dizer, e claro, e obtiveram, portanto, aí uma lei própria. Quer dizer, não seria o caso da experiência que os pracinhas viveram, passaram, para abreviar, portanto, essas dificuldades através de uma legislação mais eficiente e dessa forma alcançar essas pessoas de alguma maneira se entregaram e hoje estão aí, de certa forma, vendo a sua saúde sendo minguada a cada momento? A lei deles é a Lei 8.059 de 1990, que trouxe alguns direitos e passaram, né, a dar, talvez não a justa recompensa, mas ali um mínimo de reconhecimento estatal pelo ato de heroísmo que fizeram. É verdade, a nossa natureza humana, ela cobra respostas imediatas, ela quer uma resposta agora, a gente quer aplacar tudo, mas às vezes a gente demora até um tempo para compreender a real dimensão de tudo que aconteceu. O Dr. Tom colocou muito bem que, e eu concordo, nós ainda não sabemos a real dimensão das consequências da doença, porque é uma doença que acabou assim, mudando paradigmas no universo médico. Nós passamos a ter novas formas de lidar com a doença, novas formas de lidar com relações de trabalho, relações administrativas, relações... enfim, todo tipo de relacionamento mudou. E o próprio conhecimento científico acerca da doença. Quais são as consequências de quem teve Covid após 5 anos, após 10 anos, após 15 anos? É uma resposta que nós ainda não temos. Então, não estou dizendo que vai demorar 15, 20, 30 anos para termos uma legislação, 50 anos para termos uma legislação que reconheça o trabalho do motoboy, que reconheça o trabalho do pessoal do dia a dia mesmo ali, que morreu em virtude da Covid. Mas, sim, pensar numa legislação assim a curto prazo hoje é um exercício um pouco difícil. Mas tem que começar, né, doutor? Tem que começar. Mesmo enfrentando as dificuldades, não pode botar uma pedra em cima. Tem que começar, e é um ponto que o Dr. Pedro colocou muito interessante sobre a questão da nossa representação, né? Precisamos cobrar os nossos representantes os nossos direitos. Então, essas categorias, e aí o Dr. Tom também colocou muito bem, compete aí a sindicatos, a representantes, a essas pessoas se movimentaram, que a minha categoria aqui morreu tantos, né? A gente morreu por causa disso, a gente estava lá, na época que precisou, a gente estava lá. Então, colocar esses pontos e fazer essa cobrança. Isso é um ponto interessante. Doutor Pedro, claro, né, que a gente aqui abordando esse ponto, vem logo à mente a categoria de médicos, né? Médicos, médicas, quer dizer, os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, o pessoal também da área técnica, padioleiro, aqui já cita na lei também os coveiros, o pessoal que trabalhava também nos necrotérios, enfim. Claro que o senhor também pontuou de forma muito salutar, né, de que é preciso ter um orçamento para poder, de alguma forma, alcançar essas pessoas que buscam, portanto, aí os seus direitos. E nesse ponto, os médicos estão bem organizados, ou seja, é importante que, como tivemos aqui casos de uma médica que procurou abater, portanto, aí na sua dívida junto ao FIES,
teve ali, portanto, um percentual, portanto, de abatimento, como também tivemos aqui um outro caso também de uma médica também que buscou na sua prova enfim, de prosseguir também no seu estágio médico, ter também na prova 10%, portanto, aí de benefício em relação às questões de provas, enfim, essa organização aparente aí dos médicos. Quer dizer, é importante, de alguma forma, também as demais categorias, como foi dito aqui pelo Dr. Tom, né? Que também se procure organizar, procure ver quem é que sabe mais, de alguma forma, para poder, de alguma maneira, preparando também ali o seu arcabouço, né? Enfim, para poder, de alguma maneira, ter dados concretos para gritar realmente por direitos. Sim, eu acredito que sim, Walter, é necessário que tenha uma frente parlamentar defendendo a agenda de cada profissão. Mas isso não impede que os representantes também possam observar as outras profissões. Não se podem também ficar só adstrito à classe que estão representando. E também complemento aqui o Dr. Marcílio, embora a gente veja que essas indenizações, a legislação que vem com a finalidade de indenizar vem tarde muitas vezes, acredito que muitos desses pracinhas não estavam vivos, né? Então, mas há algumas ferramentas que podem ser utilizadas, e isso eu posso me referir agora a uma portaria do Ministério da Saúde, de janeiro de 2024, para enfrentamento da endemia da dengue que nós estamos passando, né? Acho que o Distrito Federal já deu uma melhorada, mas algumas unidades da federação ainda estão enfrentando. Então, o que eles já fizeram? Um incentivo financeiro. Partiu do próprio Ministério da Saúde, dar um incentivo financeiro de 2 salários mínimos aos agentes de combate à endemia que estão lá na linha de frente. Então, existem ferramentas que podem ser utilizadas já de imediato, já agora, não precisar virar uma indenização, mas haver uma gratificação ou então mesmo um incentivo, que é o que a gente verifica na questão do FIES. Há uma defasagem de profissionais no Norte e Nordeste, principalmente, em diversos municípios, e que precisa de médico, precisa do pessoal da enfermagem, pessoal da saúde, de modo geral, nesses municípios. Pessoal quilombola, ribeirinhos, e não tem médico nenhum quer ir para lá. Aí vem essa lei do FIES, que concede esse abatimento para quem ficar pelo menos 1 ano lá, ou 6 meses, então vai ser 1%. Então, existem instrumentos, eu acredito que isso deve ser partir também de uma política pública e da própria estrutura do governo, que tem autonomia dentro do que lhe é repassado para dispor sobre o orçamento daquele órgão. Deixa eu colocar um assunto bem provocativo aqui com o senhor, Dr. Tom. Pode, provoque. Claro que as aposentadorias especiais ainda existem, né? Sim. Um número bem limitado de profissões. Sim. Mas caberia realmente também essa aposentadoria especial alcançar esses trabalhadores e essas trabalhadoras que comprovadamente estavam na linha de frente durante a pandemia da Covid-19? Caberia ter essas pessoas também nesse rol da aposentadoria especial? Isso dependeria um pouquinho. Por quê, Walter? Olha só. Quando você fala em aposentadoria especial, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos para que ela receba essa aposentadoria por isso que eu estou especial. perguntando o senhor. Ela vai trabalhar durante 25 anos de forma seguida em determinada área, ela vai trabalhar durante 15 anos em determinada, aí sim ela conquista. Nós estamos falando de pessoas aqui que trabalharam durante um período de tempo. Entendeu? Trabalha durante 3 anos aí, então eu não vou falar que uma aposentadoria especial não caberia, entendeu? Mas que um benefício especial, sim. Digamos que esse tempo que ela trabalhou durante, lógico que seria uma criação legislativa. Na pandemia o pessoal tinha medo de passar Justo. minutos dentro de um Justo. hospital. Eu imagino que 1 hora dentro de um hospital em plena pandemia ali, acho que valeria para 1 ano. Não, eu entendo perfeitamente, mas olha só, na legislação que nós temos atual hoje não caberia. Agora uma criação seria o quê? Um abatimento desse período de trabalho. Digamos, ela trabalhou 3 anos lá no campo de guerra, literalmente, ela contaria 6 anos, algo assim nesse sentido, entendeu? Mas uma aposentadoria especial para quem trabalhou também durante 3 anos ali também não seria justo com aqueles que têm aposentadoria especial que trabalham durante 15, 25.
entendeu? Então, eu acredito sim. Em outros tipos de benefícios eu até elenquei aqui, ó, digamos, um abatimento no imposto de renda durante tantos anos, um abatimento do FIES, que já está sendo construído aí, um abatimento previdenciário de contribuição, entendeu? Oferecer algum tipo de benefícios para essas pessoas. Entenda que não foi, nós estávamos tratando aqui de um período curto que eu falo sim da vida profissional, mas é um período que curto para algumas, que foi longo para outros. Entendeu? Então essas pessoas merecem sim um tratamento diferenciado? Merecem. Com a legislação atual nós não temos. Mas deveria ser criado algum ajuste com relação a essas pessoas trabalhadas. Principalmente com aquelas que tiveram sequela. Principalmente aquelas que tiveram sequela deveria ter um tratamento ainda mais diferente ainda. Entenda que nós temos que tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de forma das desigualdades. Então, eu entendo que deva sim, mas uma aposentadoria especial, eu acho que seria algo muito pesado até para o próprio orçamento, como o doutor Pedro fala. Deixa eu ver, doutor Márcio, depois eu vou ouvir o doutor Pedro também sobre essa questão. Apenas pontuando que o pessoal da limpeza não seria alcançado pelo abatimento do imposto de renda, né? pelo valor que recebe mensalmente. E nem todos também buscam o FIES também para, de alguma forma, financiar, portanto, seus estudos. Como é que o senhor avalia também aí essa questão, doutor? Olha, algum tipo de compensação, aí eu concordo com o doutor Tom, algum tipo de compensação tem que haver. De fato, foi um período, profissionalmente falando, salvo engano, o decreto da pandemia, o decreto que estabelece a calamidade pública, ele é de março de 2020 e tem uma portaria do Ministério da Saúde em abril de 22, que finaliza. Então, nós estamos falando essencialmente aí de 2 anos de calamidade pública, efetivamente. Mas, sim, é preciso sim a gente pensar. Na questão tributária, abatimento de tributos, isso aí temos uma questão técnico-prática, porque a tributação, se você for abrir mão dela, você tem que indicar outra fonte de receita. E aí isso é um pouco mais complicado. Mas nós podemos falar, por exemplo, de alguns programas que poderiam ser criados, como, por exemplo, incentivo à cultura. Essas pessoas que não tenham dívidas com o FIES poderiam ter algum incentivo para complementar a sua formação educacional. Muitas vezes, né, Walter, aquela pessoa não se formou e aí não teve um incentivo para continuar, então ela ganharia ali talvez algum incentivo para estudar, algum benefício ali. Então, sim, acho que é válido, sim. E para o senhor? Também gostaria de ouvir também o senhor, doutor Pedro. Claro, Walter. Eu tenho que falar sobre o que o doutor Tom disse, de ter esse tratamento diferenciado, sobretudo para aqueles que tiveram sequela. Então, isso é até um dos princípios do SUS, né, que é ele ser igualitário e que está relacionado à justiça social. Eu acredito que sim, e que deve haver um estudo de quais benefícios que devem ser propostos a cada profissão, porque nós tratarmos também de forma generalizada nem sempre vai ser atrativo para determinada profissão. Eu coloco até mesmo no caso de médicos e enfermeiros, quando tem esse abatimento do FIES, ele não traz o resultado esperado. Tanto que há uma proposta de lei em trânsito que está tentando ampliar para outras especialidades médicas, como dentro das proposituras anteriores se buscava dar isenção de 100% se fosse para o Norte e Nordeste, 50% Centro-Oeste, 25% se fosse Sul ou Sudeste. E isso acaba não atraindo. Então, deve haver um estudo, deve-se observar o tratamento de cada profissão, as necessidades específicas e a forma de cativá-las. Não só com esse viés, como, né, retomando o que eu disse, esse viés indenizatório, mas já de estímulo para que não falte, para que ele possa compensar as perdas que ele está tendo, né, que ele está se expondo, e perdas que eu me relaciono, que eu quero dizer, em relação à família. Né, no início da pandemia, nós vimos muitos médicos, muitos enfermeiros saírem de casa e morar em hotel ou alugar um apartamento, porque saíam de casa, não tinham contato com seus familiares mais, com receio. Então, deve haver um estudo avançado. E aí, novamente, a gente vai entrar nessa área que é do legislativo, e que se eu me refiro ao SUS, o SUS é muito completo nesse aspecto, porque ele faz o estudo de cada
situação, como ele é descentralizado, ele consegue obter muitos dados, ele consegue direcionar. Então, a estrutura do SUS é fantástica. A gente só tem que agir mais para que ela atenda e se aproxime daquele mundo ideal. Agora, eu achei interessante. O senhor queria falar mal? Não. Achei interessante, doutor Tom, quando o senhor pontuou, né? Eu não digo da desatenção das instituições que congregam, portanto, os trabalhadores, através de sindicatos, federações, confederações, enfim. Mas será que o fato da pessoa voltar com mais força, trabalhar no seu próprio lar, e dessa forma muitos escritórios foram fechados, muitas atividades deixaram também de ter ali a obrigação de estar naquele ponto, a pessoa pode procurar, portanto, um outro espaço. Isso, de alguma forma, não teria, de certa maneira, feito com que houvesse essa dispersão, portanto, de trabalhadores, em termos de cobrança junto aos seus sindicatos, junto às suas federações, confederações. Então, o senhor muito bem pontuou, né? Ou seja, praticamente caiu no esquecimento, pouco se lembra desse assunto. Quer dizer, essa dispersão, de alguma forma, se é que ela houve, ajudou realmente, deixa esse debate um pouco mais para lá, por enquanto eu estou bem aqui trabalhando em casa, dessa forma está melhor. Muitos também perderam o emprego. E aí, doutor? Olha, é interessante, porque isso aconteceu na advocacia, né? Sério? A advocacia, ela tem uma advocacia antes da Covid e tem uma advocacia depois da Covid. Eu acho que, até em termos de tecnologia, nós adiantamos, acho que 10 anos na frente, porque o salto foi muito grande. Hoje nós temos um judiciário literalmente quase que 100% digital, entendeu? Então, o que acontece? Aconteceu isso também. Os profissionais que começaram a trabalhar em home office, hoje ele não tem contato com outros empregados, com outros amigos, com aqueles pares dele, que isso constitui o direito, entende? Às vezes, eu falar do meu direito para mim não é muita coisa, mas quando eu estou junto com mais 3, 4, 5 na rodinha, isso gera força, entendeu? Olha, vamos buscar aqui, vamos no sindicato, vamos ver se isso pode acontecer. Isso, o home office trouxe isso, as pessoas ficaram mais reclusas, muitos caíram nessa comodidade, que às vezes é uma comodidade, porque agora eu trabalho de short, trabalho de pijama, eu não uso mais uniforme, e eu tô aqui, agora tá bom, vou mexer nisso pra quê? Eu só tô tendo uma dor de cabeçazinha, vou lá tomar um remédio, a sequela do Covid, então isso foi ruim, entendeu? O sindicato e as federações, os conselhos, as associações, viram que não está tendo reclamação, ficou do jeito que está. Isso é ruim. Porque muitos estão sofrendo. Né? Como o doutor Pedro, muitos estão sofrendo. E existe toda uma questão aqui que o doutor Pedro pontuou muito bem, que é a questão da regionalidade. Nós temos hoje não só a questão da doença, do efeito da doença em cada um, Walter, mas também nós temos a regionalidade de cada região, a estrutura de cada região que não tínhamos. Você vê na época que, se eu não me engano, na Amazônia não tinha sequer oxigênio. Entendeu? Então é complicado. Trabalhar a legislação com essas características de regionalidade, efeitos da doença em cada um, é complicado. E que isso seja no direito, é muito complicado. Então, acho que por isso todo mundo deixou quieto. Falou assim, não vou mexer porque é um trem muito complexo. E não mexendo? E não mexendo, fica como está. Pode ser que daqui uns anos venha uma nova pandemia, aí a gente busca aquilo novamente, vamos ter que resolver isso para não acontecer o que aconteceu lá atrás. Então, no meu ponto de vista, é isso, entendeu? Pode ser que os colegas aí pensem diferente, mas eu acho que todas essas características de trabalho, das consequências da doença, do efeito que ela causou no trabalho, na sociedade no modo geral, faz com que nós ficamos quietos. A vacina resolveu tudo, né, doutor Marcílio? Como já foi dito aqui, né, que ainda essa doença ainda é desconhecida. A vacina, graças a Deus, chegou e reduziu muito, mas muito, tanto que acabou com o nome pandemia, né, da Covid, e reduziu bastante. Mas ainda estamos tendo casos, quer dizer, como já foi dito, né, é uma doença ainda desconhecida e as sequelas que poderão vir daqui, temos o quê? 3 anos, 4 anos, portanto, que tivemos aqui, portanto, aí a pandemia. 3 anos, vamos colocar assim, né? Daqui 5 anos, né, ou 6 anos, ou 10 anos, como já foi dito aqui também, tem gente que hoje ainda sofre
portanto, aí das sequelas, das consequências, portanto, da Covid-19. Muitas dessas já perderam o emprego, que na época em que foi dispensada, nada lhe foi acusado em termos, portanto, de algum problema, portanto, de saúde. Mas a questão é justamente essa, né? É importante que esse assunto não caia no esquecimento e que, de fato, vamos debater de forma científica, de forma também com conhecimento em geral, até mesmo, como disse o Dr. Tom, né? Para nos resguardarmos de uma próxima pandemia, bato na madeira aqui para que ela nunca mais volte, né? Ou então que essa mesma pandemia que enfrentamos, que ela volte a apresentar com aquelas pessoas que contraíram, portanto, a doença, algum tipo de enfermidade. É verdade. Eu acho que acende alguns alertas para nós, e o Dr. Pedro até relembrou, nós tivemos agora não uma pandemia, mas uma endemia, que é regional nosso aqui, né? A diferença é essa, né? Da dengue. E ouvindo alguns profissionais de saúde falando ao longo desse período, desde 2020, alguma coisa, pelo menos foi a minha interpretação, ficou muito claro, é que durante um período de pandemia, o grande desafio, além das pessoas que estão com aquele quadro clínico da doença, são as outras pessoas que continuam adoecendo de outras coisas. E foi um quadro que nós revivemos agora na questão da dengue. Eu até pessoalmente passei por uma situação na minha família, porque você tem, às vezes, nós tivemos aqui no Distrito Federal, que eu, por viver aqui, acompanho mais perto, um momento em que todos os leitos de UTI estavam superlotados. E você continua tendo pessoas que têm infarto, pessoas que têm câncer, N doenças, pessoas que são, sei lá, têm fraturas, que precisam de uma UTI. A rotina normal do hospital não para, né? Então isso também tem que ser levado em conta. E o doutor falou muito bem, nós temos um gargalo na nossa saúde, porque aqui no Distrito Federal nós tivemos superlotação de leitos. Então é um ponto também que a nossa sociedade precisa ter atenção e discutir sobre quantos médicos nós realmente temos, quantos hospitais nós realmente temos, públicos e privados. Quantos hospitais nós temos à nossa disposição? Porque vem uma endemia como a dengue, que vamos lembrar, é sazonal, né? A gente pode tomar cuidado, a gente tem que, né, tomar os cuidados aí que as autoridades mandam de não acumular água, cuidado com tudo isso. Esse ano já estamos acabando o período das chuvas, mas ano que vem chove de novo. E aí, como é que vai ser ano que vem, né? Então, a gente tem que ver essa estrutura nossa, como é que está, de hospital, de médico, público e privado, para suportar esses eventos que acontecem. Agora, doutor Pedro, claro, né? Temos 3 anos, portanto, aí de pandemia, o mundo viveu, portanto, aí essa questão. Aqui no nosso país, nós temos, portanto, a legislação, onde em 5 anos tem um prazo, né? Para a pessoa poder, de alguma forma, buscar na justiça os seus direitos. Né? Dependendo, portanto, do assunto, eu quero crer que o tempo máximo são de 5 anos. Né? E aí, doutor, quer dizer, a gente debatendo aqui a necessidade ou a possibilidade de uma necessidade de uma legislação própria para alcançar as pessoas de alguma forma, né? Eu puxo até como exemplo o que ocorreu em Goiânia no ano de 1988, 87, 88, o acidente radioativo com Césio 137. Onde até hoje, olha que lá para cá, até hoje tem gente com sequelas, passam por tratamentos, pessoas que adquirem, portanto, doenças, e tá lá, foi criada uma fundação, Lei das Neves, para poder atender, portanto, aí, a este público. Ali sim, as pessoas de vez em quando buscam na justiça policiais militares, bombeiros, policiais civis, médicos, ninguém sabia o que era, e os policiais faziam o cordão de isolamento bem ali onde tinha ocorrido o acidente, estavam ali, portanto, expostos, portanto, ali àquela questão. E hoje lutam também, portanto, pelos seus direitos. E a gente falando aqui da Covid, aí lembra do Césio 137, daqui a pouco lembramos de outro assunto. Não seria o caso de uma legislação específica devido a esses acontecimentos, né, inesperados, que pudesse abarcar e garantir o direito dessas pessoas? Sim, Walter, não tem como afastar dessa concepção de que deve ser bem específica a lei para que possa indenizar ou de forma minimizar o que
alguém estiver sofrendo igual. Não sabemos qual vai ser a repercussão da Covid daqui a 10 anos. Isso que não aconteça, mas que a gente possa, dentro de uma legislação específica, não atribuindo um prazo, mas deve haver uma forma de se provar que esteja vinculado. Aí teria que ver qual seria o termo correto. Mas, sim, de que ela deve ser específica. Acho que ficou um pouco confuso, mas que a legislação ela deve ser... Estava entendendo. Então, que ela seja específica para aquele determinado grupo, para aquela coletividade que sofreu de tal forma. E aí ela vai estar. Aí vai se afastar essa questão do prazo prescricional que o senhor disse. E o prazo prescricional limitado no Código Civil vigente não é de 5 anos, ele vai de 10 anos e 20 anos para direitos que foram adquiridos no Código anterior. Então, mas eu acredito que dentro de uma legislação específica futura não se haveria essa limitação, porque senão se daria o direito com uma mão e se tomaria com a outra. Eu precisaria já especificar que aquele grupo, aquela coletividade que demonstrar, por exemplo, por um laudo, por um relatório médico, que está sofrendo algum efeito e deve receber uma indenização do Estado, só basta que ela comprove esses requisitos e não se atentar a um prazo prescricional, porque senão seria ganhar, mas não levar. Entendi. Bom, eu peço licença aos senhores, já estamos vencendo aqui a primeira hora do nosso debate. É evidente que vamos ter mais uma hora pela frente, então peço licença, um tempo rápido, já estaremos de volta. São 15h58, intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Ok, vamos nós, né? São 16 horas mais 5 minutos. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Justiça, nós estamos debatendo aqui a questão, né, dos profissionais que de alguma forma na função de trabalho essencial estiveram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Um fato que assombrou o mundo. E no Brasil é evidente que não foi diferente, já que aqui tivemos mais de 700 mil mortes de pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19. E hoje aqui com os nossos debatedores, nós estamos aqui justamente abordando a questão da existência de legislações próprias que de alguma forma possam reforçar a segurança daquelas pessoas que se dedicaram, portanto, a salvarem vidas e colocando em risco a sua própria existência, ou seja, a sua própria vida. E é nesse sentido que nós vamos aqui, então, levando para você fomentos para você também debater, conversar com o seu parlamentar, com os seus vizinhos, enfim, agir, conversar. Achei muito interessante, como disse o Dr. Tom, hoje por conta justamente do trabalho, né, onde as pessoas exercem mais as suas funções no trabalho de home office, mais em casa, então, aquele ajuntamento de pessoas, que geralmente ali na hora do almoço, antes de começar o expediente, no encerramento, ali o pessoal sempre conversava, falava sobre os seus direitos, das possibilidades, portanto, de direitos, muita coisa avançava, chegava até, portanto, às entidades sindicais. Quer dizer, hoje é diferente, hoje a maioria do pessoal está, portanto, em home office, e hoje o pessoal também está com muita pressa, né, por conta também aí desse novo instrumento, dessa nova tecnologia da informação. Hoje acabou treinando a todos nós a termos aí uma paciência no mínimo de 30 segundos, 1 minuto, né, que é o tempo que a gente costuma perder para poder, de alguma forma, decidir, portanto, alguma questão. Mas, enfim, mas vamos voltar aqui em mais uma hora de debate com os nossos convidados, doutor Marcílio. Quer dizer, é um assunto que, com toda certeza, como nós aqui já pontuamos, né, é fácil de falar, mas difícil realmente de fazer com que esse assunto ganhe aquela dimensão em que todos nós esperamos, no sentido de abarcar a todos os problemas, né, que têm surgido por conta aí das pessoas. Eu não vou nem entrar no assunto de pessoas que acham que o parente que chegou no hospital com a Covid e não tinha leito, não tinha equipamento próprio, e a pessoa terminou falecendo por conta justamente de um atendimento que ela acha que não foi possível, mas também nós entendemos também que o número de médicos era insuficiente pela quantidade de pessoas que ali chegavam, algumas mais graves, outras menos graves, e de repente também surgiam assuntos onde faltava oxigênio para poder socorrer pessoas, faltava equipamentos para poder entubar e outras coisas mais. Ou seja,
esse silêncio aparente que nós estamos vivendo depois da pandemia, tipo assim, ufa, eu escapei. Quer dizer, esse silêncio, ele deveria ecoar com mais voz, com mais força, não no sentido de cobrar culpados de forma alguma, mas no sentido de nos prepararmos melhor para podermos enfrentar essa situação, porque eu lembro perfeitamente que sequer as mãos nós sabíamos lavar direito. Foi preciso os médicos chegarem à frente da televisão, lava-se as mãos assim. Nos ensinaram realmente a lavar as mãos. É importante que não silenciemos diante dessa questão e que tiremos de alguma forma alguma lição do que nós enfrentamos. Com certeza, Walter. Eu acho que, assim como eu pontuei antes do nosso intervalo, é preciso que nós comecemos a cobrar e a exigir mais leitos disponíveis, não só na rede pública, mas também na rede particular, que nós tenhamos mais especialidades, mais disponibilidades. O doutor Pedro, que tem bastante contato com os médicos, sabe hoje a dificuldade que é você fazer uma residência. Se nós pararmos para pensar que nós estamos na capital da República e nós não temos tantos hospitais assim para uma cidade de 2 milhões, salvo engano, 2 milhões e meio de habitantes. Sem o entorno. Sem o entorno. Então, é necessário que nós tenhamos mais hospitais. É claro que um outro ponto também que nós temos que ter atenção é que talvez não seja o momento de buscar culpados, buscar, mas ter atenção e desenvolver hospitais permanentes para a população, hospitais de qualidade para a população, para que nós tenhamos um maior acesso, para que quando venha, não só a pandemia, mas nós tivemos agora a dengue, uma endemia, e saturou novamente as nossas UTIs. E aí, a pessoa que às vezes não pegou dengue, não pegou Covid, mas teve ali um infarto, ela vem a falecer por não ter a UTI, porque a UTI está superlotada com outros casos. Nessa mesma linha, doutor Pedro, claro que a situação nos chama bastante a atenção, principalmente quando nós tocamos, portanto, aqui neste assunto, onde, claro, a gente, e é comum, infelizmente, vivermos em hospitais pessoas que perdem a paciência por conta da demora do atendimento, não só aqui em Brasília, como também acontece no nosso país. Claro que nós ressaltamos a importância, portanto, do SUS, que, quer dizer, é admirado praticamente pelo mundo todo, mas infelizmente está passando por um processo ainda de arrumação, de adequação, para que possamos ter realmente aí o SUS como ele está preconizado, portanto, aí no documento, como é a lei, portanto, aí que trata, portanto, aí dessa instituição. Quer dizer, quando a gente vê um médico sendo atacado por conta da impaciência, portanto, aí de um paciente que vê o filho ali sentindo dores, ou a esposa parturiente de um neném nascendo, se a gente enfrenta inúmeras situações. Quer dizer, a questão é sensibilizar, portanto, o poder público no sentido de adequar os nossos hospitais, clínicas, UPAs, enfim, para poder não chegar a esse ponto que nós chegamos. Quando a gente fala na questão do orçamento, por que não aumenta um pouco o orçamento para essa área do SUS, para poder realmente resolver essas questões que constantemente estamos aí enfrentando, doutor Pedro? Certo, Walter. Eu acredito que, assim, voltando à ideia do que o SUS, eu sou um grande admirador do SUS. Sim. Então, a forma como a saúde é prevista na Constituição, de que ela vai agir de forma de promover, proteger e recuperar, é assim que ela vai exercer. Então, a própria Constituição ela já está dando as ferramentas ou os caminhos para que o sistema de saúde possa agir. E o que a gente verifica, na verdade, é a falta, eu vejo pelo menos dessa forma, como é da gestão. Se nós pegarmos a questão da dengue recente aqui no Distrito Federal, se já se sabe quando que vai ocorrer, que até março, abril, enfim, já, nesse primeiro trimestre, quadrimestre de cada ano. A tenda para atendimento em Sobradinho, salvo engano, só foi ser montada em março. Então, já era algo que era previsível, fazia parte ali da gestão
da Saúde Pública no Distrito Federal deveria ter observado essas medidas preventivas, como o senhor disse também, a questão de educativa, que isso faz parte também da promoção da saúde, de quando os médicos nos ensinam a lavarmos nossas mãos e os agentes de saúde vão nos ensinar que tem que virar um vaso de planta para que não possa acumular água. Então, isso está tudo englobado pela promoção da saúde, como dita a Carta Constitucional. Mas o que a gente tem que observar é como isso está sendo executado. Porque a fórmula nós temos, mas está sendo temporal ou está sendo extratemporânea, e a questão até mesmo do orçamento. A saúde, ela, eu não sei dizer exatamente qual é o percentual que ela é destinada a cada ano, mas é um valor muito alto, considerável. O que acontece? Vem esses períodos da endemia da dengue, né, que é sazonal. Houve uma portaria do Ministério da Saúde facilitando liberar, e há previsão mesmo na legislação, na Constituição, de que essas situações extremas ou fora do comum, elas vão demandar a gente extrapolar um pouquinho do orçamento, e é o que acontece. Mas por que nós precisamos sempre extrapolar? Então, a questão eu vejo mais como uma gestão, porque se já há programação, se já há previsão de que aquilo vai acontecer e há como se programar para aquilo, não preciso aguardar para chegar e ter que montar posteriormente uma ação de modo a reparar a recuperação da saúde. Então, acho que... Pois não, doutor Marcílio. Esse ponto que o doutor Pedro trouxe tem um desdobramento muito interessante dentro do direito administrativo, que é a responsabilidade pela falta do serviço. Por quê? Quando a gente fala da pandemia do Covid, ela era uma situação completamente nova, impensada, nova no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, eu faço sempre essa brincadeira, Walter, até com a sua classe, que o trabalho do jornalista às vezes é fácil, porque é só trocar o ano da notícia. A notícia é a mesma, né? Mas tá certo. A gente faz essa brincadeira respeitosamente com os jornalistas, porque a notícia é a mesma. Todo ano tem dengue, não é novidade nenhuma que tem dengue. Todo ano tem algumas quadras aqui em Brasília que alagam, que são as mesmas. A foto pode ser até a mesma do jornal. Então, nesse caso, o direito administrativo tem uma ferramenta para auxiliar essas pessoas. É facilmente comprovado que houve-se uma falha de serviço público, porque é dever do Estado prestar o serviço de saúde. E se você sabe que todo ano vai chover, se você sabe que todo ano vão ter ali uma margem X, Y de pessoas que vão ter dengue, o Estado precisa estar pronto para dar suporte a essas pessoas. E se ele não estiver, cabe uma responsabilidade do Estado nesse caso. A dengue não é uma situação excepcional. Todo ano tem dengue. Então o Estado precisa se preparar com hospital, com agentes de saúde, com campanhas, porque é um problema que o jornalista já tem a reportagem pronta. Eu concordo plenamente com o senhor. E o senhor foi bem feliz em citar aí os problemas que geralmente não, sempre acontecem a cada ano. Agora, doutor Tom, quer dizer, a questão da saúde que nós estamos aqui abordando, questão do trabalho, quer dizer, a dispensa, né, por conta de um adoecimento do trabalhador, quer dizer, fragiliza a permanência desse trabalhador no emprego, o número de atestados médicos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, peguei dengue, peguei isso, peguei aquilo. Quer dizer, e focando justamente o que disse aqui o doutor Marcílio, como também me pontuou o doutor Pedro, quer dizer, é tudo uma coisa amarrada, portanto, na outra, né? Se eu não cuido da saúde, vai aumentar, portanto, as doenças. Aumentando as doenças, vou ter menos gente trabalhando. Tendo menos gente trabalhando, vou ter que, de alguma forma, recuperar, portanto, esse prejuízo, contratar outras pessoas. Quer dizer, existe essa fragilidade no campo empregatício para quem, de alguma forma, apresenta os seus atestados legítimos por problemas de saúde? Muito, Walter. Até porque, né, alguns empregados, às vezes, mesmo tendo um tempo de repouso superior o que ele, o que ele de fato precisa, ele prefere reduzir porque ele tem receio de que a empresa o demita.
E hoje todo mundo sabe que emprego não está fácil, entendeu? E nós vamos para aquelas camadas mais não privilegiadas, né? Pessoas que têm um emprego mais secundário, pessoas que têm pouco estudo, isso se torna mais difícil. Então muitos deles preferem trabalhar às vezes doente, às vezes até ir várias vezes no médico, entendeu? Alguns até particionar esse atestado, entendeu? Com risco, com receio de perder o emprego, né? E eu quero complementar só um pouquinho aqui com relação, falou sobre o SUS, né? Assim, interessante que o doutor Moacir falou, não buscar culpados. Eu acho interessante também, mudando um pouquinho do que você me perguntou, sabe, Walter? Lógico, não é buscar culpados, mas nós temos que buscar uma responsabilidade regional. O SUS é maravilhoso, a ideia do SUS é linda, mas se você pensar que de Miami até aqui tudo é em torno, é complicado, porque às vezes, como o doutor Moacir falou, você vai ali na UTI, ela está sobrecarregada. Desculpa falar isso, mas às vezes se você olhar, ela não é, muitas vezes, de pessoas de Brasília, elas são de pessoas de fora. Isso tira um pouquinho da responsabilidade daquele estado, do entorno, de outro lugar. A gente sabe que o SUS é universal, que deve ser atendido no quadro local, mas às vezes tira, porque eu não vou investir em saúde, por quê? Porque a capital tem isso. Então, deve-se repensar esse aspecto do SUS, onde a responsabilidade estadual, entendeu? Tenha em oferecer leitos para o pessoal com dengue, cardiologia, tudo, entendeu? Achei interessante que esse debate deveria ter um médico aqui também para falar sobre... Nós teríamos uma médica, em questão, mas ela não pôde estar. Não, tranquilo, entendeu? Porque com certeza ela falaria com mais propriedade sobre isso, mas deve-se repensar essa visão do SUS com relação às especificidades de cada estado. Mas até respondendo já, o SUS... Obrigado, Walter. Então, doutor Tom, o SUS ele também é hierarquizado, ou seja, eu não vou colocar UTI em cada cidade do Distrito Federal porque não há necessidade. Se eu posso utilizar, por exemplo, vamos supor, há uma UTI em Taguatinga que pode atender Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. Então, eu posso utilizar, então já seria o UTI, ou então ela é dividida em 3 formas de atendimento, que vai ser o atendimento primário, que vai ser aquele básico que tem que ter em todo e qualquer lugar, o secundário, que é intermediário, e o terciário, que ele é o complexo. Então, o terciário ele não pode ter em todo qualquer lugar. Isso daí demandaria muito dinheiro público. O secundário ele já pode abarcar essas outras, por exemplo, como eu citei, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. E o primário em todos eles. E em relação ao entorno, quando nós observamos, o que a lei do SUS possibilita também? Que haja o consórcio entre municípios. Então, vamos pegar o Gama, que está ali no limite do Distrito Federal, agora não sei se é Valparaíso até... Valparaíso. Isso. Então, pode haver um consórcio entre o município de Valparaíso e o governo do Distrito Federal para que possa haver uma unidade secundária ou terciária ali para atender aquela região, porque não há necessidade de um município, no caso, e uma cidade do Distrito Federal, limítrofes, terem 2 atendimentos que demandam alta complexidade e alto investimento. Então, tudo isso já é previsto e os municípios eles fazem esse consórcio para que possam atender de forma otimizada. Aí tem que verificar, por isso que eu verifico. Mas, e aí eu acredito que no Brasil, né, a gente pega o nosso ordenamento jurídico, que é muito belo, ele prevê diversas questões, é muito admirado, mas a gente consegue colocar na prática tudo isso. Então, acho que a questão da administração pública de estar verificando o que está, ou se utilizar de algum outro mecanismo, se trazer um mecanismo para que possa mostrar que isso não é eficaz e propor uma nova forma de gerir a saúde. Você ainda está com a palavra. Eu até peço desculpa. Sim. Não, tranquilo. Eu concordo com você. Mas eu continuo afirmando que deva existir uma responsabilidade estadual sobre esse cuidado. Igual eu estou lhe falando, às vezes o próprio estado fala assim, tá beleza para mim, porque qualquer coisa eu vou para a cidade mais próxima, porque pode. E aí eu deixo de investir naquela região na saúde. Isso aconteceu, eu estou falando isso aqui, mas refletiu isso na época da pandemia, a gente estava nessa pandemia. Isso ficou bem claro na época da pandemia, onde hospitais grandes aí de locais não tinha como suportar, não tinha como atender
coisas básicas. Por quê? A dependência era quase que total das capitais. Entendeu? Então, eu acho que deva ser repensado com relação a isso aí. Mas é admirável o SUS com relação a isso aí. Né? Agora, lógico, repensar essa questão de Miami para cá. Sim. Até porque também, né, doutor Marcelo, o hospital não pode recusar paciente, né? Ou seja, não importa se ele mora no Novo Gama ou no Gama, precisou de atendimento médico, não sendo, portanto, um hospital particular, que também tem as suas responsabilidades, não pode recusar paciente. Né? Não pode, e eu acho que, antes de tudo, nós somos brasileiros. Estando em território brasileiro, nós temos direito ao atendimento. Agora, um ponto interessante que eu acho relevante a gente tocar quando a gente fala de responsabilidade, eu acho que o assunto caminhou um pouco para aí, um ponto que eu acho muito interessante nós falarmos é sobre o tempo que ela demora e, na prática, nós vamos ter, e é um assunto que eu adoro discutir, viu, Walter? Direito administrativo e responsabilidade do Estado me chama toda hora. O tempo que ela demora. Essa semana o STF tomou uma decisão que eu achei muito interessante, um passo à frente nisso, que foi decidir que o Estado deveria indenizar quando houver mortes em confrontos violentos com a polícia. A tal da bala perdida. E aí deveria haver indenização por parte do Estado. E eu acho que nós temos que bater palmas para essa decisão, e é uma decisão louvável. Mas a primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu li a notícia no site do STF foi: tá, mas quem vai pagar? Quem vai pagar do ponto de vista prático? Porque se essa operação aconteceu em 2024, esse governante de 2024, falando de modo genérico, de estados, prefeituras, não é nenhuma situação específica, mas esse processo que vai começar, né, doutor Pedro, ele vai andar e a gente vai ter essa indenização em 2030 e lá vai, 2040 e lá vai. Então, esse governante de 2024, às vezes nem na política ele está mais. Então, essa decisão, talvez uma decisão política de vamos enfrentar, vamos lá e tal. Lá em 2040, quando sair a decisão que manda aquele município pagar, aquele gestor já não está mais ali. Manda aquele estado pagar, aquele gestor já não está mais ali. E qual seria a sugestão do senhor para vencer essa etapa? A gente precisa ter primeiro um processo mais ligeiro e talvez uma responsabilidade mais pessoal dos gestores que fazem isso. Por quê? É uma decisão política, muitas vezes, igual o doutor Tom colocou, não vou investir em saúde porque a capital já faz isso. O gestor tomou essa decisão, tudo bem. Então a gente vai entrar para responsabilizar. Mas vamos responsabilizar quem? O gestor? Não, o Estado. E quem vai pagar a conta? O Estado, pessoa jurídica. Esse Estado, pessoa jurídica, quando ele for pagar essa indenização, esse gestor muitas vezes não está mais nem na política. Assim, já passou 20, 30 anos. É cíclico, né? A vida política ela é cíclica. Então, esse é um desafio que a gente precisa vencer, porque senão a gente gera uma sensação de irresponsabilidade no gestor. Eu posso fazer o que eu quiser, vai ter responsabilidade? Vai, mas quem vai pagar a conta vai ser daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Não vai ser eu, não vai ser o meu grupo. É um futuro a Deus dará. Se nós pararmos para pensar que a responsabilidade precisa ser efetiva para que ela não aconteça novamente, para que a gente resolva o problema, para que a gente tenha hospital, para que a gente tenha, é preciso a gente encurtar esse prazo, tanto do processo quanto do momento da responsabilização. Doutor Pedro, quer dizer, a gente aqui tivemos ações que nos chamaram bastante de atenção. Ou seja, puxando para esse assunto que nós estamos aqui debatendo, me permita só citar, né? Quando tivemos aqui, o mundo enfrentou aí guerras e, de repente, o país que foi atacado, que quer se defender, chama, portanto, a sua comissão, né? Os conselheiros, para que o presidente, de alguma forma, ele não adote, portanto, a sua decisão. Sozinho, tome ali a sua decisão. Puxando, portanto, a guerra contra a Covid. Quer dizer, a ação, evidentemente, nós tivemos aí
Ministério da Saúde, secretarias de Estado, mas focando as secretarias. Quer dizer, as decisões são tomadas somente pelo secretário, que determina o que tem que ser tomado, só ele assina, portanto, e se responsabiliza, portanto, ou existe todo um conselho onde cada um dá, portanto, a sua opinião e chegou, portanto, à sua conclusão, então vamos assinar a ata. Como é que é isso, doutor Pedro? Walter, então, o SUS ele é regionalizado também. O que acontece? A gente vai tentar colocar da forma mais próxima à sociedade, à comunidade. Então, sempre que eu puder passar a responsabilidade para o gestor do município, vai ser lá. Quando não, o gestor do estado, do estado. E, posteriormente, a gente vai, assim, essa hierarquia do município, estado e união. E aí nós vamos buscar. E, além disso, ele dispõe de outras formas de a coletividade e a comunidade participar. Existem até mesmo aquela portaria que eu fiz menção do Ministério da Saúde, ela foi com a participação que existe o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde estaduais e o CONASEM, que vai ser CONASEM e CONASENS, que vai ser das secretarias estaduais e das secretarias municipais. Então, há também uma tomada de decisão colegiada, a partir delas, a partir de verificar quais são as necessidades para aquela região ou dos municípios, e aí se vai ter essa tomada de decisão mais próxima do que se necessita na recuperação, enfim, na promoção da saúde. E em complemento até mesmo o que o Dr. Marcinho falou, a questão do tempo, eu acredito que quando a própria lei que nós iniciamos, o debate, que foi a 14.128, ela já trazia alguns elementos objetivos. Na medida em que eu trago alguns elementos objetivos, para a lei, que só de preencher esses requisitos, isso já vai tornar um processo mais célere. Muitas vezes vai se dispensar uma especificação de provas, ou por exemplo, oitiva de texto. Eu não preciso alongar, é só para demonstrar, não preciso alongar para produzir a prova. Eu consigo demonstrar, cumprindo requisitos por documentos, que eu tenho direito àquela indenização ou não. Perfeito. Agora, doutor Tom, a questão que eu gostaria também de abordar com o senhor, falamos muito aqui de doenças. As empresas, de alguma forma, elas têm também a responsabilização pela saúde, de cuidarem também da saúde dos seus funcionários, dos seus empregados, porque é comum, está ali a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora ali exercendo a sua função, adoeceu, apresenta o atestado médico enfim, essa, portanto, é a regra. Quer dizer, existe a responsabilização também do empregador de cuidar da saúde dessas pessoas, ou seja, antigamente existiam esses exames periódicos, até mesmo para saber como estava a saúde, portanto, ali da pessoa. E não sei se era custo da empresa, se era o SUS que, de alguma forma, bancava, portanto, essa situação. O fato é que, periodicamente, as pessoas tinham ali um retrato da sua saúde e ali o empregador, de certa forma, pelo resultado, tinha a tranquilidade de poder manter o seu quadro de funcionários. Quer dizer, hoje, essa antecipação de conhecer a saúde dos seus funcionários, porque geralmente ele apresenta o atestado médico quando entra e outro atestado médico quando sai. Como é que o senhor vê esse aspecto? Sim, eu acho importante. A empresa consciente, ela vai cuidar não só da saúde financeira da empresa, mas principalmente do principal patrimônio que ela tem, que é os empregados. Uma empresa que não tem um empregado bom, ela também não é saudável. Uma empresa que tem empregados doentes, ela também é doente. Então, você tem empresas hoje muito conscientes. Mas entenda que nós vivemos num mundo hoje em que se visa extremamente o lucro, sabe, Walter? Hoje as empresas estão muito preocupadas com o lucro. A concorrência é absurda, né? Hoje isso em todas as áreas, eu falo em todas as áreas mesmo, porque às vezes não só, eu falo até na advocacia, hoje, por exemplo, você joga uma pedra para cima, cai na cabeça do advogado. Entendeu? Porque tem muitos advogados. Muito advogado, né? Então, isso é real. Então, isso gera uma concorrência, às vezes, até desleal. Isso também as empresas. A concorrência é muito grande. A empresa visa muito lucro. Muito lucro. E esquece de cuidar, às vezes, do seu principal patrimônio, que é o empregado. Então, lógico que você tem empresas que ela vai pegar aquele empregado que está doente, ela vai oferecer um tratamento de saúde adequado para ela vai oferecer um plano de saúde, ela vai um atendimento psicológico. Você tem empresas renomadas que faz isso, mas empresas também que estão pouco preocupadas. Isso é ruim. Isso é ruim.
Entendeu? Então, hoje é muito comum você pegar os empregados que estão aquela síndrome de Burnout, que é o excesso de trabalho, aquela pressão muito grande que ele sofre, e às vezes o empregado ele não quer passar isso para a empresa, ele absorve aquilo sozinho. Eu peguei um dia desse, que era uma moça, não vou falar o nome, que ela foi lá e falou, olha, na empresa eu sou recepcionista, eu faço a limpeza, eu faço atendimento do escritório, eu faço faturamento, eu faço tudo. Mas por que você não falou para o seu empregador que você não podia fazer isso? Se eu falasse, tem mais 5, 10 na fila para pegar meu emprego. Entendeu? Então, às vezes, muitos empregados eles estão se submetendo a isso, estão adoecendo com receio de perder o emprego. Entendeu? Então, nós, lógico que temos que buscar algumas formas, algumas políticas de conscientização que a empresa, o seu maior patrimônio é o empregado. Não é fácil? Não é. Nesse mundo de concorrência, não é. Mas temos que buscar políticas para conscientizar essas empresas com relação a isso. E não são poucas. Interessante, né, doutor Marcílio? A gente começou aqui a primeira hora falando, e continuamos a falar a questão da Covid, das endemias, das epidemias, enfim. E, claro, entramos aqui também na questão da área trabalhista, onde a concorrência realmente é muito grande entre as pessoas que se preparam para darem o melhor de si ou para sobressaírem melhor do que o seu parceiro que está ali também disputando a sua vaga. Mas, evidentemente, que também temos que preocupar muito com a inteligência artificial, né? Que, chegando, ela poderá, de certa forma, eliminar grandes inteligências no ramo do trabalho, enfim. Eliminar, mas como eliminar? Por conta do custo, né? Como já foi dito aqui pelo doutor Tom, as empresas hoje focam o custo, ou seja, focam, portanto, ali o seu balanço. E é evidente que uma inteligência artificial pode substituir aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 trabalhadores, dependendo, portanto, da área que estiver, portanto, aí atuando. É um ponto também que não se pode perder de vista, já que nós estamos aqui falando sobre uma legislação que possa abarcar vítimas de consequências de problemas de saúde, outras coisas mais. Esse ponto também da inteligência artificial, em que pese que já há um debate no mundo, mas sem uma conclusão, é importante que a população, de alguma forma, também tome conhecimento desse ponto e que também entre no debate. Olha, Walter, você fazendo essa pergunta, eu me lembrei agora, Dr. Tom, de um grande advogado que foi uma pessoa que me inspirou, Dr. Júlio, já infelizmente já falecido, e ele tinha 3 funcionários no escritório dele. Ele tinha um office boy que ia recolher o Diário de Justiça para ele ler. Ele tinha uma secretária que basicamente anotava a agenda dele, cuidava dos compromissos dele, e ele tinha um digitador, que era, na verdade, digitador não, um datilografista, que batia as petições dele. São 3 profissões que hoje nenhum escritório assim de advocacia tem. Já foram eliminadas. Porque talvez a secretária seja a profissão que ainda, mas acumulando com outras funções. Mas hoje você não tem mais uma pessoa que vai até o TJ buscar Diário de Justiça, até porque a gente recebe por e-mail, né? Você não tem mais... Então, a evolução, né, da nossa sociedade e do meio tecnológico é um caminho sem volta. E cabe a nós, enquanto seres humanos, pensarmos que essas ferramentas elas vêm para somar. Claro, a criatividade humana, o pensamento humano, ele é insubstituível. Então, a criatividade de você fazer de você pensar fora da casinha, muitas vezes as pessoas têm, vamos colocar a inteligência artificial para fazer petição inicial. Acho difícil. Porque nós, muitas vezes, pegamos e criticamos uma lei. Ora, o que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele avalia a constitucionalidade da lei, num caso concreto. Então, ele pega uma lei que já existe e vê se aquilo ali se aquilo ali está de acordo com a Constituição. Isso é uma análise social, jurídica, fática, né? Não tem como colocar uma inteligência artificial para julgar um processo, assim como não tem como colocar para fazer a petição que esse próprio Supremo Tribunal vai julgar, porque ali a gente vai colocar um raciocínio muito avançado que a inteligência artificial dificilmente terá.
Então, é uma ferramenta que vem para somar. Claro que se você é o datilografista, é bom você ficar de olho, né? Fazendo analogia, se você é o datilografista. E eu fiz curso de datilografia. Meu sonho era ser datilografista num escritório de advocacia. Eu virei advogado, era melhor. Mas é bom você ficar de olho. Agora, enquanto ser pensante, criador de alguma coisa, nós, seres humanos, somos insubstituíveis. Não há como substituir. E esse é um problema de saúde, né, doutor Pedro? Essa questão da concorrência, da disputa dentro de uma empresa, até mesmo para ver quem fica, num enxugamento, portanto, de vagas, fica sempre aquela grande preocupação, onde também vem crescendo a passos largos a questão da saúde mental do trabalhador. A gente foca na área de saúde, não são tantos assim os médicos com essa especialidade para darem, portanto, o tratamento, enfim. É uma coisa puxando a outra, mas é importante que se debata, que se discuta esses assuntos, doutor Pedro. Exatamente, Walter. Até pegando como exemplo que o Dr. Tom disse lá atrás da questão qual foi o legado da pandemia. Então, com muitos pesares, tivemos muitas perdas, mas tivemos muito avanço tecnológico, né? Sobretudo na questão do judiciário. Eu me recordo, até 2019 e 2020, era rodando de carro de fora um Distrito Federal inteiro, né? Hoje em dia a gente faz tudo do escritório, até mesmo de casa. E, além disso, a questão que eu achei fantástica e que eu venho observando muito na fala do Dr. Tom é essa visão humanizada. Então, quando ele cita que o principal patrimônio da empresa é o empregado, é porque ele é um humano. O que a gente busca hoje? Uma medicina humanizada. A gente reclama que a gente vai ser atendido por um médico e que às vezes é um em cima do outro. E a gente quer, cadê o ser humano? Cadê a medicina humanizada? E que a gente está tentando, hoje em dia, a gente vê que tomou conta, e até um dos legados, até eu acabei me atropelando, da pandemia, foram as doenças, né, de caráter psicológico e psiquiátrico. Então, isso a gente tem bastante, tem que observar. Então, sempre com esse olhar, acolher a situação para poder buscar uma melhor solução. Então, aí o que eu ia retomando que faz um elo, então está tudo interligado mesmo com a questão da inteligência artificial. Então, como o Dr. Marcílio disse, a gente não consegue substituir essas questões do ser humano. Esse olhar social, esse olhar... até foi me recordando aquele filme Divertidamente, né? Então, a gente tem todos os bonequinhos aqui comandando a máquina que somos nós. Mas as máquinas que estão nos substituindo não conseguem ter o sentimento, que é o que nos possibilita sermos seres humanos. Entendi. Interessante a gente abordando esse ponto, né, doutor Tom, da concorrência, das vagas que vão diminuindo, a inteligência artificial chegando, mas nós não podemos perder de vista também que está na lei, a lei tem que ser cumprida, ter também no mercado de trabalho as pessoas com deficiência, né? Porque daqui a pouco, não quer a inteligência artificial, não porque está reduzindo, não porque não precisa. Não existe isso, a lei tem que ser cumprida, né, doutor Tom? Justamente. E o legislativo brasileiro, eu acho interessante que ele está muito atento a isso. Ele fazendo reserva, entendeu? Fazendo reserva para pessoas com necessidades especiais. Eu acho hoje interessante as questões sociais envolvidas, empresas separando para pessoas trans, um quadro de empregados, entendeu? Isso é muito importante. Aquelas pessoas que andam à margem da sociedade, algumas empresas sérias, o legislativo atuando nisso, cobrando aquelas empresas que têm mais de 100 funcionários, elas têm que ter uma reserva para esse tipo de pessoa. Eu acho isso muito importante, tá? E com relação a você falou sobre a IA, deixar sempre em atenção que por detrás de um computador sempre vai ter uma pessoa. Entendeu? Sempre vai ter uma pessoa. Então, o que o Dr. Pedro falou, que essa humanização, ela não pode ser perdida de vista, em hipótese nenhuma. Eu posso ir lá na IA e fazer uma petição trabalhista, rescisão indireta, mas você pode olhar que ela nunca vai ter aquilo que está aqui na minha cabeça. As teses que o Dr. Marcílio falou, não vai estar.
ela não vai estar. Ela vai estar um padrão que ela vai entenda que a IA ela vai aprendendo aos poucos com aquilo que você vai processando ali, fazendo os pedidos para ela. Mas nunca ela vai ter exatamente esse sentimento humano. Ela nunca vai ter aquela pessoalidade com a pessoa. Entendeu? Então, a IA ela pode substituir muita coisa. O datilógrafo, a agenda, mas a humanização, não. Entendeu? Então, lógico que a gente está caminhando, né? Tem que estar muito atento, tem que estar por dentro sobre essas tecnologias que estão aparecendo, mas sempre entender que ela é uma ferramenta de auxílio. Não pensar nunca como substituição. Lógico que alguns nós vamos ter que olhar que vai ter. Gente, você olhar, Walter, da nossa época aqui, né? Olhava aqui o celular lá atrás, entendeu? Gente, olha o tanto de coisa que o celular substituiu. Gente, é agenda. Entendeu? Não existe hoje agenda. Se você perguntar o número do celular do meu filho, eu não sei. Da minha esposa, eu não sei. Por quê? Tá tudo lá. Antigamente você tinha os telefones da mãe, do pai. Não tem. A tecnologia ela vai substituindo algumas coisas, mas entenda que ela é um complemento. Você não pode entender que ela é uma substituição de algo que deve ser feito por um humano. Entendeu? Eu peço às vezes para mim fazer uma petição lá na IA, né? Eu uso aqui um aqui, que eu esqueci o nome aqui, eu não uso o GPT, eu uso um outro aqui, que é do Bing, e ele faz uma petição. E eu falo assim, sugere uma jurisprudência. Ele não sugere da forma adequada. Se você olhar, às vezes nem aquela jurisprudência está certa. Então, por detrás de uma inteligência, sempre tem que ter um humano verificando se aquilo está correto ou não. E como absorver tudo isso, doutor? Essas novidades, portanto, aí chegando, os avanços, portanto, acontecendo. Uma coisa que ninguém nunca questionou, né? Vai diminuindo, portanto, o número de vagas no emprego, o pessoal vai reduzindo aqui por conta da inteligência artificial. Será que essa inteligência artificial também pode alcançar as nossas casas legislativas, ou seja, vereadores, deputados, senadores? Será que também com este avanço da tecnologia, será que também reduziria também este número? Ou do jeito que está bom por conta do tamanho do nosso país, de tamanho continental, até porque também existem, nesse nosso Brasil de tamanho continental, áreas que sequer têm energia elétrica, né? Quanto mais cidades que possam abrigar ali uma Câmara de Vereadores. Esse ponto é um ponto interessante porque, assim, para deixar claro para o nosso ouvinte, né? Não é que a nossa ideia seja que algumas profissões se tornaram inúteis ou né? Não é isso, não. É porque devido ao avanço das coisas e a forma como as coisas foram acontecendo, aquela profissão parou de fazer sentido. Você tem o exemplo do datilógrafo, porque antigamente cada petição que você ia fazer, você tinha que bater lá na máquina de escrever. Só de ter o computador, você já tem ali um modelo pronto, você já faz ele, só acrescenta o nome. Aí veio o PJE, não precisa mais ir no fórum para protocolar, você já protocola do escritório mesmo. Então foram tendo algumas situações que foram diminuindo. Em relação ao parlamento, nós devemos lembrar que o parlamento ele é sagrado, na medida em que ele é a representação do nosso povo. É o nosso povo que está ali. É o povo do norte, do sul, do centro-oeste. A nossa essência. É a nossa essência que está ali. Então, eu acho que é impossível substituir o parlamento, o parlamentar, pela inteligência artificial, porque é esse parlamentar que é lá daquela região, lá daquele estado, ou lá daquele município, daquela localidade, que conhece a dor e conhece o problema daquela região. Aí cai uma discussão grande sobre, né, N coisas. Mas conhecer, né, doutor Pedro, conhece. Nasceu ali muitas vezes, vive ali, conhecer, conhece. Então isso aí eu acho que nessa medida eu acho que é insubstituível por inteligência artificial. Mas não impede que a inteligência auxilie, né, como vem auxiliando a gente na advocacia, a encontrar argumentações, a encontrar posições, a compilar dados, e aí sim ele pode haver um auxílio, sim. Perfeito. Bom, a partir de agora, já vou administrar o tempo,
né, com os senhores aqui. Doutor Pedro, já começo com o senhor. 3 minutos. 3, 1, 2, 3. O senhor fica à vontade. De repente, aquilo que não foi colocado aqui para o debate, o senhor estava doido. Tomara que caia essa questão aqui para eu poder falar. E não chegou. Então, o senhor fica à vontade, doutor Pedro. Tá certo, Walter. Realmente não consigo escalar, porque foi muito rico o debate. É igual, a gente vem preparado para debater um assunto e a gente acaba entrando em um universo, e se prosseguíssemos aqui, teríamos muito mais a dizer. Eu acho que tenho a agradecer a oportunidade, né, Walter, a Rádio Justiça, e eu agradeço, cumprimentando ao senhor, aos meus colegas que estão aqui, o doutor Marcílio, o doutor Tom, que me auxiliaram a contribuir com os ouvintes da Rádio Justiça, e também agradeço que estão aí, e a toda a equipe da Rádio Justiça que produz esse conteúdo. Sobre o debate, eu queria só pontuar que a legislação ela é boa. A gente tem bons instrumentos que nos dão força para achar remédios, ferramentas, e aí entra até a inteligência artificial, que podem nos auxiliar a coletar dados para que venham novas leis, e assim a gente possa atender a toda a população. E, enfim, acho que a questão que fica aqui é de a gente ter buscar agirmos, né, como profissionais de forma mais humana, e acolher a situação que está nos sendo dada para dar a melhor resposta. Perfeito. Deixa eu buscar também o doutor Tom de Brito. O doutor Tom, como o doutor Pedro, né? Doutor Pedro Henrique, ele é advogado especialista no direito médico, membro da Comissão de Direito Médico da OAB-DF, defensor dativo no Tribunal Regional de Ética Médica. Agora nós vamos ter também os 3 minutos aí para as considerações finais com o doutor Tom de Brito, ele que é integrante da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa seccional aqui do DF, e ele está na subseção, portanto, de Águas Claras. Doutor Tom, também fique à vontade, nos 3 minutos para as considerações finais. Walter, primeiro eu quero agradecer, né, ao doutor Eric Gustavo, que é o presidente da OAB de Águas Claras, está aqui representando a OAB, doutora Larissa Muniz, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, né? Aproveitar aqui por ter conhecido o doutor Marcílio e o doutor Pedro, né? Não tive a oportunidade de ter conhecido eles antes, e foi um maravilhoso debate, extremamente educado, extremamente esclarecedor, né? Eu agradecer aos ouvintes por ter nos aturado até aqui. Agradecer, Walter, por essa intermediação tão maravilhosa que você faz, tá? Eu acho que tudo que tinha para se falar foi falado aqui, né? Lógico que é um assunto bem interessante, né? Algumas coisas a gente está preparado, foi o que o doutor Pedro falou, a gente vem preparado para um assunto e ele vai surgindo para outro, e a gente vai passeando neles tudo, navegando neles todos, tá? Agora, uma coisa foi falada que eu acho que é muito importante nesse debate. O Brasil, ele vive a judicialização de tudo. Nós judicializamos a saúde, nós judicializamos tudo. Quando se fala nessa questão do Covid, tem que ter muito cuidado para não se judicializar a Covid também, como já foi judicializada. Muito cuidado, né? Interessante que a gente busque direito, busque amparo, mas sem judicializar tudo. Eu sempre comento com meus clientes, o primeiro juiz da causa é o advogado. Quando receber a ação, verifique se de fato aquilo cabe aquele direito ou não. Por isso que a gente às vezes vai cobrar. Você tem essa informação, você tem essa prova, esse direito não cabe para você, porque você não tem argumento, não tem prova necessária. Então, muito cuidado com a judicialização de tudo. Por fim, eu quero fazer um convite aqui hoje aos advogados trabalhistas ou qualquer outros advogados, tá? Hoje vai ter uma palestra ministrada por o juiz Dr. João Otávio, ele é juiz da 10ª Vara, tá? Sobre o tema conscientização da saúde e segurança no trabalho. Tema muito relevante, muito importante. Conscientização da saúde e segurança no trabalho. Participação da Elaine, da Amanda e do engenheiro de trabalho de segurança, Denilson Rodrigues. Beleza? E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Até a próxima. Deixa eu também passar os 3 minutos também para o doutor Marcílio Braz, ele que é advogado, mestre, portanto, em Direito. Fique à vontade, doutor Marcílio, também nos 3 minutos para as considerações finais. Muito bem, Walter. Chegamos a mais um debate. Eu queria agradecer você pelo gentil convite. Espero que os ouvintes da Rádio Justiça tenham
tido um prazer aí nessa tarde em acompanhar. Foi igualmente um prazer, doutor Pedro Henrique, conhecê-lo e doutor Tom. Tivemos aqui um profícuo debate e tivemos a oportunidade de debater um assunto tão interessante. E na esteira do que nós viemos falando, eu ressalto que é importante que todos aqueles ouvintes que ficaram curiosos com esse assunto, que de alguma maneira se interessaram pela matéria, procurem um advogado, né? Procurem uma pessoa com autoridade para falar no assunto. Nós temos visto, né, doutor Tom, recentemente, muito golpe por aí. Então, não faça Pix, não pague nada, né? Não transfira dinheiro para ninguém. Cuidado com ligação, cuidado com tudo isso. Busque os seus direitos, o direito a uma eventual reparação, né, doutor Pedro, aí, o direito ao abatimento, que a pessoa vá ter aí um abatimento no FIES, mas procure aí um sindicato, né, que tem ali sério, um advogado sério, porque esse assunto ele é um assunto muito interessante. Direito à reparação é um assunto muito interessante. E mais uma vez, eu deixo aí até uma provocação, Walter. Vamos debater a responsabilidade do Estado, que precisa ser mais agilizada. É claro que nesse caso a gente ainda está caminhando, tem 2 anos ainda que acabou, mas é preciso que as coisas sejam mais efetivas. E essas mudanças acontecem. É preciso que a gente dê mais celeridade, mais rapidez às decisões judiciais que condenam o Estado ao pagamento de uma indenização. Senão a gente vai ficar demorando muito para ver isso. E nada de desanimar por conta dos pracinhas que começaram a luta depois da guerra de 1945, só em 1990. Na verdade, tiveram algumas legislações antes que foram que foram dando algumas pensões, mas foi aos poucos, né? A lei que eu considero assim que realmente sacramentou a questão seria essa, mas foram tendo ao longo do tempo algumas legislações, sim. Mas é assim, a nossa justiça, o pessoal diz que ela é demorada, é que a justiça tem o seu tempo, né? Ela tem o seu tempo para poder, então, decidir. Mas, doutor Marci, foi um prazer ter recebido o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça para esse debate. Fica o convite para que o senhor volte mais vezes também, para que possamos entrar nesse tema, como em outros temas também, sempre com a importância para a nossa população. Muito obrigado pela gentileza. É sempre uma honra. Doutor Pedro Henrique, também foi um prazer, viu, doutor Pedro, receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça para esse debate tão profícuo, um debate realmente que trouxe e elevou muito aí o conhecimento, com toda certeza, o conhecimento jurídico da nossa população, aquela que tinha algum tipo de dúvida, sempre no sentido de procurar, de alguma forma, ajudar essa população, e eu tenho certeza que o esforço dos senhores realmente foi coroado pelo êxito. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Walter. Eu que agradeço. E é exatamente esse o propósito do debate, de ter esse conjunto de ideias que não estava nem previsto, né? Perfeitamente. Doutor Tom, da mesma forma, doutor Tom, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e tomara que em breve possamos ter aí os nossos profissionais do direito, todos eles de alguma forma aí exercendo com maestria, como sempre o fizeram, né, com a sua profissão. Eu cito um exemplo que nos deixou muito preocupados, né? Joga uma pedra, infelizmente pode cair em cima, né, de um advogado, justamente porque é uma carreira belíssima e todos querem de alguma forma exercê-la, né? Então, para que esses profissionais de alguma forma possam também ter aí a sua oportunidade, uma vez preparados para isso, é o nosso desejo de que em breve tudo isso possa mudar em prol desses profissionais. Tá bom, doutor? Então, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Queremos aqui agradecer a você, nos acompanhando, tanto aqui pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado. Eu sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução desse debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.